Eu amamento. Eu também amamento. Quem incentiva também amamenta. Por isso é importante formar parcerias e criar um ambiente favorável para que as mães amamentem seus filhos até os 2 anos de idade ou mais, sendo de forma exclusiva nos 6 primeiros meses de vida. Amamentar, ninguém pode fazer por você. Todos podem fazer junto com você. A chegada de Ruth foi de muita luz. Ela me pediu assim: mãe, faz meu quarto lilás, porque ela gostava muito da cor lilás. Só que antes dela morrer não deu tempo. Em nenhum momento eu pensava que seria tão grave. Fico tentando conscientizar as pessoas que realmente a dengue mata. Todos os anos o Aedes aegypti tira a vida de pessoas ou as marca para sempre. Para mudarmos essa realidade, precisamos de você. E a mudança começa pela sua casa. Olá, bom dia. Quinta-feira, 14 de novembro, no UESB Notícias. Vamos aos destaques de hoje. O curso de Direito da UESB é reconhecido como um dos melhores do Brasil. Conheça a função do Conselho Tutelar. Música, dança e artes plásticas em Festival Estudantil da Rede Estadual. Essas e outras informações você acompanha agora, no UESB Notícias, primeira edição. Com nota 4 no ENAD, 66% de aprovação na prova da OAB, o curso de Direito da UESB recebeu pela 3ª vez consecutiva o selo OAB, reconhecimento que coloca o curso como um dos melhores do Brasil. Desde criança, Gabriela tinha como sonho cursar Direito por conta do histórico familiar. Para realizar este objetivo, escolheu a UESB. Hoje, ela está no 5º semestre da graduação e participa de um momento especial para o curso, o recebimento do selo OAB Recomenda. Realmente é uma sensação de pertencimento que a gente tem na universidade pública, porque é um momento que a gente tem de construir, principalmente o direito para a sociedade. Então, por estudar na universidade pública, ao ver momentos como esse, a gente ratifica o sentimento, mais uma vez, de contribuir lá na frente para a sociedade todo esse conhecimento que a gente está recebendo agora. Essa foi a 3ª vez consecutiva que o curso de Direito da UESB recebeu esse reconhecimento. Para conquistar a recomendação, 2 critérios são analisados. Desempenho no ENAD prova que o curso alcançou nota 5 e o índice de aprovação no exame da OAB, em que o curso atingiu 66% de aprovação. É o reconhecimento da boa qualidade de ensino da UESB. E isso é muito importante nesse momento que a gente vive. A gente vive um momento que nos cursos jurídicos temos grandes dificuldades. A grande massa dos cursos não tem uma qualidade. E quando a gente vê uma faculdade com esse reconhecimento, uma faculdade pública com esse reconhecimento, a gente fica muito feliz. Eu penso que a UESB tem uma importância muito grande, porque ela coloca no mercado profissionais de qualidade, profissionais que efetivamente vão exercer o direito, vão ser advogados, vão ser juízes, vão ser procuradores, vão ser delegados, profissionais que vão contribuir para uma sociedade melhor. Em todo o Brasil, mais de 1.200 cursos foram avaliados. 161 receberam a premiação. Aqui na região sudoeste, apenas o curso de Direito da UESB recebeu o selo OAB Recomenda. Esse reconhecimento, ele é fiel ao compromisso dos professores, dos alunos que também valorizam muito a oportunidade de cursar Direito na universidade. É um curso que tem um viés crítico, ele realmente prepara o aluno, para as exigências do mercado. E esses resultados, eles começaram a surgir desde o início do curso e vêm se repetindo. Em 2019, a graduação completa 20 anos. Neste período, sempre se destacou na preservação dos direitos fundamentais. Para o reitor da UESB, este selo representa a reafirmação do ensino público, gratuito e de qualidade. Representa, em primeiro lugar, um referencial, uma confirmação da excelência acadêmica, da excelência das nossas atividades de formação profissional e excelência das nossas atividades de ensino.
Então, esse selo para nós também tem esse significado, porque é um selo de recomendação da OAB em relação às nossas atividades da UESB, vindo de uma instituição que é extremamente importante do ponto de vista da organização do ensino, da organização da atuação profissional e principalmente da linha de defesa da cidadania, da democracia no nosso país. Parabéns aos alunos, professores, parabéns ao curso de Direito da UESB, o único da região sudoeste a receber o selo de reconhecimento da OAB. Você sabe qual é a função do Conselho Tutelar? Não? Saiba então na reportagem a seguir. O Conselho Tutelar é um órgão público que tem sua origem na lei. Cabe a ele aplicar medidas que zelem pela proteção dos direitos da criança e do adolescente. O órgão não tem competência para aplicar medidas judiciais e não pode julgar nenhum caso. O Conselho Tutelar é aquele órgão em que recebe denúncias de ameaça ou violação de direitos de crianças e adolescentes, e ele tem a função de averiguar se aquela denúncia da ameaça ou violação ela é verdadeira e tomar todas as providências para que aquela situação, se constatada a violação, seja resolvida. O papel dos conselheiros é acompanhar menores em situação de risco e decidem em conjunto sobre qual a melhor medida deve ser tomada para cada caso. São eles que auxiliam crianças e adolescentes no apoio e promoção da família e no encaminhamento para tratamentos médicos, psicológicos. Se for violada a criança e adolescente, é papel do Conselho Tutelar nessa intervenção e nessa garantia de direito à criança e adolescente. E quando o Conselho não consegue dar conta do problema apresentado, outros órgãos da Justiça são acionados na tentativa de solucionar o caso. Somente se o Conselho Tutelar não resolver, é que deveria se buscar o sistema de justiça, que seria o sinal vermelho. Ou seja, a partir daí provocaria o Ministério Público, a Defensoria, para que esses órgãos levassem a ter o Poder Judiciário, através de ações judiciais, a assuntos que não conseguiram ser resolvidos a nível administrativo. Caso você necessite ou conheça alguma criança ou adolescente em situação de vulnerabilidade, a cidade de Vitória da Conquista conta com 3 conselhos tutelares, sendo 2 que atuam na zona urbana e outro na zona rural. O órgão responsável pela Zona Oeste fica localizado na Avenida Itabuna, no bairro Brasil. Já o Conselho da Zona Leste, juntamente com o da Zona Rural, ficam situados na Rua 10 de Novembro, Recreio. Entre os dias 15 e 17 acontece em Conquista um curso de arbitragem. Tiago Henrique traz mais informações. Oi pessoal, dias 15, 16 e 17 desse mês aqui em Vitória da Conquista vai acontecer um curso de aperfeiçoamento para árbitros de futebol. E com a gente, o Germino Vieira, que é organizador do evento. Seja bem-vindo, Germino. Conta pra gente como é que vai ser esse evento aqui em Vitória da Conquista. Esse é um curso patrocinado pela Liga Conquistante de Esporte Terrestre, CDT, com o apoio da Federação Baiana de Futebol, no qual estará aqui o vice-presidente da CEAF, que é a Comissão Estadual de Árbitro de Futebol. Esse curso visa a preparação de árbitro para o quadro nacional e para os campeonatos também regionais. Haja vista que temos também um certificado de 40 horas e mesmo os árbitros que não têm experiência nenhuma, pode fazer. Aqueles árbitros, os babeiros chamados, eles também têm o direito a fazer. Como é que vai ser a programação do evento para esses 3 dias? Nós teremos, no dia 15, às 14 horas, lá no auditório da Nova Escola. Depois teremos no sábado pela manhã, no estádio Edivaldo Flores, que são as dinâmicas de arbitragens. E no domingo tem um torneio onde os árbitros estarão apitando entre 10 e 15 minutos para que possamos fazer uma avaliação prática. E quem é que pode participar desse evento? Todos que amam o futebol, mesmo aqueles dirigentes e mesmo torcedores que fazem tanta gozação e crítica com os árbitros, estão aptos também a participar desse curso. Não só árbitros que já atuam, mas aqueles que queiram também ter todo o conhecimento das regras de arbitragem. Então, aproveita aí o espaço, faz aquele convite e só um outro questionamento. Tem alguma taxa de inscrição? Isso, eu deixei por último, Esse curso, o valor dele é de R$ 130,
mas os participantes ganharão uma camisa da Federação Baiana, camisa de árbitro. Então, quer dizer, nós já estamos apostando no talento de cada um, que ele já sai apitando daqui. Então, podem vir participar, convido a todos vocês, principalmente as pessoas que fazem curso de educação física, né? Estão convidados também a participar juntamente conosco. Ok, Germino, muito obrigado. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Tiago. Vamos agora conferir no mapa como fica o tempo e a temperatura para a Conquista e outras cidades da região. Céu nublado, mas as altas temperaturas continuam nesta quinta-feira em Vitória da Conquista. A cidade registra a mínima de 14 e a máxima de 31 graus. Confira agora a previsão do tempo para outras cidades da região. Céu parcialmente nublado, sem possibilidade de chuva em Barra do Choça. Os termômetros registram a mínima de 14 e a máxima de 32 graus. Em Jequié, o dia segue ensolarado. A temperatura mínima é de 20 graus e a máxima de 35. A véspera de feriado será de sol entre nuvens em Planalto. Os termômetros variam entre 15 e 31 graus. Relógio na tela da sua TV UESB, agora 11 horas e 57 minutos. No próximo bloco, vamos falar sobre o Dia Mundial do Diabetes. Fique com a gente. A primavera já chegou no seu canal 4.1. É tempo de colorir as ruas, as praças. Celebre com a gente o florescer da vida. Estamos de volta com o ESB Notícias, primeira edição. Dia 14 de novembro é o dia do diabetes. Por isso é sempre bom falar e alertar sobre essa doença, porque o Brasil é o oitavo país com maior prevalência do diabetes, segundo a Organização Mundial de Saúde. Nós estamos recebendo aqui a médica Cristiane Ferrari, que vai passar mais informações sobre essa doença. Doutora, bom dia. Bem-vinda à TV UESB. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando sobre essa doença tão prevalente no nosso país e no mundo. Doutor, o que é a diabetes? Então, assim, o diabetes é uma doença multifatorial, mas, assim, de uma forma simples, é o aumento da glicose no sangue. Mas essa doença ela é causada por vários fatores que eu disse antes. Então, a obesidade está muito relacionada. Estilo de vida, então, é sedentarismo, falta de atividade física, uma alimentação não saudável, você está sempre comendo fast foods, né, uma coisa que é muito comum hoje em dia. Isso a gente está falando principalmente no diabetes tipo 2. Então, assim, se a gente for falar sobre outros tipos do diabetes, a gente tem que falar de outros tipos de fisiopatologia da doença. Vamos falar sobre os tipos, doutora? Quantos tipos existem? Hoje a gente tem mais de 30 tipos de diabetes. A gente vai falar aqui dos mais comuns. A gente tem o diabetes tipo 1, que é o que acontece normalmente na idade da infância. Normalmente os pacientes usam insulina desde o início do diagnóstico. Normalmente não tem relação com obesidade, nem tem um histórico familiar tão positivo. O diabetes tipo 2, que é o mais comum, mais prevalente, numa idade mais tardia, a gente tem um histórico familiar bem presente, pai, mãe, tios, avós. Está muito relacionado à obesidade, está muito relacionado ao sedentarismo, tabagismo e alimentação não saudável. E a gente tem também o diabetes gestacional, que é muito comum. Normalmente é o diabetes que aparece na gestação, e está muito relacionado também ao peso, a um histórico familiar positivo, uma idade tardia na gestação e, por exemplo, mães que tiveram fetos prévios, crianças com mais de 4 quilos. Então, quando você tem aquele bebezão que a gente achava saudável e tudo, provavelmente essa mãe teve diabetes gestacional e muitas vezes não foi feito o diagnóstico. Quais os principais sintomas, doutora? Então, assim, hoje, eu estava até comentando na rádio, o diabetes hoje, infelizmente, é uma doença um pouco silenciosa. Para você ter aquele sintoma clássico, que é perda de peso, muita sede, que a gente chama de polidipsia, urinando muito, que é poliúria, é um estágio bem mais tardio. Hoje, os pacientes normalmente, ao fazerem exames de rotina, o paciente muitas vezes as pessoas não sentem nada. A pessoa
Você chega para o doente e fala, você está com diabetes tipo 2. A glicose deu um valor acima, o diagnóstico é simples, é um exame de rotina, de laboratório. O paciente fala, não, doutora, eu não tenho diabetes. Então, é um poder de convencimento. Mas, em relação aos sintomas, os mais comuns seriam uma perda de peso inexplicável, urinar muito e sentir muita sede. E quando o paciente ele é diagnosticado com a diabetes, ele vai ter que mudar o seu hábito de vida, a sua rotina? Sim. E essa é a grande dificuldade. A gente sabe a loucura que a gente vive hoje no dia a dia, mas a gente não pode desistir nunca. Eu sempre falo isso com o paciente, a gente tem que dar um jeitinho. Então, assim, o diabetes tipo 2, hoje, é uma doença que você pode prevenir. Então, se você tiver uma atividade física regular, manter uma dieta saudável, se manter com um bom peso, isso você já previne muito em se tornar diabético. Então, o que a gente orienta os pacientes? Os pacientes chegam para mim e falam, doutora, não tem mais jeito, minha vida acabou, né? Eu estou diabético. Não é assim. O diabetes, se você cuidar desde o início, dificilmente você vai ter complicação. Então, a orientação ao paciente, o paciente está fazendo acompanhamento médico, ter uma boa relação médico-paciente. Hoje, o que a gente fala? Você faz parte do tratamento. Sou eu e você. Eu não vou ter sucesso sozinha. E a família? Com certeza, a família tem que dar todo o apoio, é essencial em tudo na nossa vida. Mas o paciente ele tem que ser parte atuante do tratamento. É você e ele, senão você não consegue ter sucesso. O que eu estava falando é que hoje, por exemplo, teve um trabalho, até teve muita saída na grande mídia, não sei se você chegou a ver, um trabalho que foi feito na Inglaterra, onde foi feita uma pesquisa. Pegou pacientes que acabaram de descobrir o diabetes tipo 2, gordinhos. E um outro público também gordinho que acabou de descobrir. E aí ele comparou, ele pegou um grupo e fez dieta intensiva, atividade física, fez dieta mais restrita. Esse grupo perdeu peso. A maioria desse grupo deixou de ser diabético. É como a gente hoje fala, os pacientes que fazem bariátrica, vários deixam de ser diabéticos, porque perderam peso. Então, a gente tem que se preocupar com isso. Eu não estou querendo dizer que todo mundo tem que ser magro, não é isso. Às vezes, perder peso para um paciente que pesa 100 quilos, se ele pesar 90, ele já melhora muito. Então, é isso, estar se preocupando com a saúde de um modo geral. Nossa intenção aqui é dar uma dose de esperança para você que está aí convivendo com o diabetes. Né? Por isso é importante você ficar atento às dicas da doutora. Mas nós também não podemos deixar de destacar essa questão, que é o índice de mortalidade levado aí em decorrência do diabetes. Qual é o índice de mortalidade, doutora? Então, assim, a mortalidade do diabético, por incrível que pareça, e às vezes as pessoas não pensam nisso, são devido a doenças cardíacas. Então, o que mais mata o diabético é o infarto, é a doença coronariana, é um AVC. Então, às vezes a pessoa pensa quando está com diabetes eu vou ter problema na visão, eu vou ter problema renal, eu posso ter um membro amputado. Mas o pior de tudo não é isso, é o coração. Então, o diabetes está muito relacionado à doença coronariana. Então, assim, a mortalidade vai variar muito, depende do tempo de doença, mas é alto. Um paciente diabético que infarta, ele tem uma mortalidade muito maior do que um paciente que não é diabético e infarta. Então, a diferença é muito grande. Então, por ser diabético, você já aumenta muito sua mortalidade em qualquer doença. Hoje, o diabetes é um problema de saúde mundial, pública, principalmente. O Brasil, um dos maiores gastos de saúde são com pacientes diabéticos. Da importância também do governo, da parte pública, estar fazendo campanhas educativas, né? E tentando melhorar e orientar os pacientes. Nesse dia 14 de novembro, vamos encerrar essa entrevista com mensagem positiva. É possível vencer o diabetes? Sim, é possível e, por incrível que pareça, o paciente é uma parte importante dessa luta. Não é só o médico. Então, acho que essa é a mensagem principal. É isso. Nós vamos agora para um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco com mais informação e conteúdo para você. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque o mosquito não é mais forte que um país inteiro.
Estamos de volta ao vivo com o UESB Notícias, primeira edição, e a UESB está elaborando o Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI, para o período de 2020 a 2024. Para apresentar os principais eixos do plano, a universidade está realizando um seminário que começou ontem e continua no dia de hoje. A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia está elaborando seu Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI, para o período de 2020 a 2024. O documento define ações que a UESB vai executar ao longo de 5 anos, considerando sua filosofia de trabalho, missão, diretrizes pedagógicas, estrutura organizacional e atividades acadêmicas. A universidade realizou um seminário integrador no campus de Vitória da Conquista, com a participação de professores, servidores e estudantes, para apresentar as metas e diretrizes de cada eixo. É um documento que nós precisamos ter dentro da universidade, um documento que estabeleça diretrizes de médio prazo. Um plano de desenvolvimento como esse, ele vai estabelecer o nosso foco de desenvolvimento para os próximos 5 anos. É um documento que vai nortear todas as discussões anuais de orçamento, de prioridades orçamentárias, de diretrizes que deverão ser observadas nas nossas deliberações, nas nossas pautas dos nossos conselhos superiores, o CONSUL e o CONCEP. Então, essa definição de diretrizes, metas mais gerais, é um documento básico de planejamento de médio prazo. Para a elaboração do PDI foram montados 12 grupos de trabalhos temáticos. Esses grupos construíram as minutas dos eixos temáticos que foram socializados no seminário. Começamos em junho de 2018 a elaborar a metodologia para a elaboração do PDI da UESB. Essa metodologia ela foi apresentada e aprovada pelo CONSUL em 18 de dezembro de 2018 e depois da aprovação dessa metodologia demos início à solicitação de indicação das representações da DUSP, da AFOS, dos diretores dos departamentos, dos DCEs e das entidades estudantis, solicitando todos para participar desse momento, desses grupos de trabalhos temáticos para discutir as políticas universitárias. Para o pró-reitor de administração, um dos desafios é a implantação de novos cursos de pós-graduação na UESB. O grande desafio desse PDI vai ser na perspectiva de a gente consolidar agora os programas de pós-graduação. O compromisso no CCATU, atender demandas locais, num segundo momento os cursos de bacharelado, e agora o desafio que a gente tem daqui para frente é implantar novos cursos de pós-graduação e consolidar os já existentes. O documento com metas e diretrizes vai ser encaminhado ao Conselho Universitário. Após aprovado, será a base norteadora das ações da universidade. Os participantes destacaram a integração na elaboração do PDI. Como de suma importância, esse momento de discussão, de debater as diretrizes, os avanços, o que a gente pode estar trazendo como melhoria para a universidade, discutindo essas pautas. E quando há essa integração dos 3 campos, de professores, de alunos, eu entendo como de suma importância. É necessário ver todos esses lados, dos estudantes, da gente como estudante, dos professores, e integrar mesmo esses pensamentos para conseguir sempre melhorar, buscar metas, para a gente estar conseguindo superar e melhorando cada dia mais. A importância se reverte nas ideias plurais, em legitimar o processo, já que conta com a participação de todos e de todas, não apenas os segmentos, como as instituições, por exemplo, os sindicatos, a AFOS, a DUSB, o DCE também está envolvido, a própria comunidade regional. Então, assim o fazendo, teremos a possibilidade de trazer aquilo que melhor desejamos para atingir os nossos objetivos institucionais. Estudantes do território de Vitória da Conquista participaram de projetos artísticos culturais. Confira na reportagem do estudante de jornalismo, Lucas Nascimento. Estudantes de Vitória da Conquista participaram do Festival Estudantil 2019. O evento foi realizado no Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima. A ação foi promovida pela Secretaria do Estado da Bahia por meio do Núcleo Territorial de Educação do Sudoeste Baiano.
O festival é a culminância de um processo iniciado desde o primeiro dia de aula nas unidades de ensino, né? Onde as escolas desenvolvem ações do chamado projeto estruturante, que vai desde vários campos da arte, desde a produção de vídeo, música, arte literária, produção arte visual, produção voltada para a conservação do patrimônio cultural de cada comunidade, canto coral e dança, né? Então as escolas desenvolvem isso, cada escola se propõe a desenvolver todos ou alguns desses projetos, faz seu festival interno em cada unidade e o resultado desses festivais vem para o núcleo, que através de uma comissão formada por pessoas militantes ou que atuam em cada área dessa produção cultural e que escolhe os finalistas, né? Os projetos artísticos e culturais vão da música às artes plásticas. Com o quadro Fome versus Tecnologia, qual a prioridade, Gorete Souza ganhou o segundo lugar na categoria Artes Visuais Estudantis. Eu tentei buscar um pouco da realidade que a gente está vivendo o dia agora, mostrar um pouco que a gente pode sim dar valor mais aos estudos. Eu sempre foco muito nisso. Priscila e sua equipe formaram um grupo Magalengos e participaram da competição na categoria Dança Estudantil. Nossa, foi uma experiência incrível. Acho que eu posso falar pelos meus colegas também que se apresentaram junto comigo, que foi uma experiência única, sabe? Você conhecer outras pessoas, outras culturas, novas danças, estilos. Teve um professor, um coreógrafo que realmente ajudou bastante na nossa apresentação, no nosso desempenho e realmente vai ficar marcado. Pedro Henrique veio diretamente de Condeúba para participar do projeto Festival Estudantil de Teatro. Ele, juntamente com seus colegas, apresentaram uma reflexão sobre a tecnologia e o uso excessivo do celular. Nós bolamos essa peça criticando um pouco dos valores na qual temos nos dias atuais, com a evolução da tecnologia, esquecendo das coisas primitivas da vida, a conversa pessoalmente, principalmente, sobre isso. Cerca de 100 estudantes das unidades escolares do Sudoeste Baiano apresentaram suas produções, teatro, música, dança e exposições artísticas. O evento foi o encerramento do projeto desenvolvido ao longo do ano. Eu acho que todos os projetos artísticos e culturais que estimulam a criatividade, a expressão, a liberdade de expressão, o senso estético, né, que trabalha valores e que promove a educação humanista, é importante, né? Eu acho que é isso que a nossa sociedade precisa, de olhares mais sensíveis, de pensamentos reflexivos, de pessoas que cultivam o belo, que cultivam a arte, que pensam no próximo, que colocam suas ideias no papel, na tela, na música. Eu acho que esse é um caminho importante para a gente humanizar as relações entre as pessoas. E acho que a gente está num momento histórico que a gente precisa bastante disso. A dureza da realidade com o belo da poesia. Hoje nós vamos falar sobre as crises e convulsões políticas e econômicas vivenciadas pela América Latina, no Brasil, Argentina, Chile, Bolívia, Venezuela. No ar, o nosso quadro Notícia com Poesia, com a estudante de jornalismo, Betânia Guimarães. A história se repete primeiro como tragédia e a segunda como farsa. Vi essa frase estampada em um muro branco, colorida de vermelho, vermelho sangue. Tinha ainda um mapa pintado ao lado, latino-americano pontilhado, transpassado, amedrontado por conflitos e confusões. O Chile saindo às ruas pedindo mais direito, enquanto entregam menos Estado. Os refugiados da Venezuela, o país embargado pelo tio Sam que mete medo, parceiro da República das Bananas, que tem um leão como rei, reformista, tenta reformar até a história. Não foi golpe, nem em 1964, nem na Bolívia. Viva Pinochet, viva Ustra, brilhante até na tortura. Reabriram os porões da América. A Argentina em crise, don't cry for me. O Brasil em reforma, salve-se quem puder. Bolívia sem presidente. Até quando essa gente vai continuar a repetir a história que já foi tragédia, como farsa? Corta, corta, corta. O final eu nem quero ver.
E o ESB Notícias primeira edição fica por aqui. Quero agradecer a sua audiência, a sua companhia. Muito obrigado. Lembrando que você pode entrar em contato com a gente e pode rever as nossas reportagens através do nosso site surte.esb.br. Nós estamos também no YouTube, o endereço é TV UESB Oficial. Pode falar com a gente pelo e-mail jornalismotv@uesb.edu.br ou pelo WhatsApp 77-3424-8763. Lembrando que às 18 horas... Abraço e até... Criado